Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós temos dois parashiot, Parashat Matot e Parashat Masei. Parashat Masei começa com os Masei Bnei Israel, as viagens do povo judeu. A palavra Masei, viagens. A gente sabe que o povo, desde a saída do Egito até a chegada em Eretz Israel, passou no deserto 42 viagens. Eles fizeram 42 paradas em vários lugares. Normalmente, quando a gente pensa, por que o povo, durante desses 40 anos que viajaram no deserto, fizeram 42 paradas? A primeira coisa que entra em nossa cabeça é, claro, porque depois de um ano, quando viajaram no deserto, fizeram o pecado dos meraglim, dos espiões, e aí Hashem falou que vão circular no deserto 40 anos, então para circular no deserto 40 anos, tem que cada vez parar em outro lugar, para eles sentirem que eles estão movendo, e assim eles vão circular no deserto 40 anos, não é? O interessante que Rashi já aqui no lugar já aponta que na verdade não foi bem assim. Tinha em volta de 20 paradas que eles fizeram, que todos eram antes do pecado dos espiões. Na verdade, o que diferença faz se fizeram as paradas antes ou depois? Como a gente sabe, a Torá, na Parashá que vem, Moshe, ele resume a Torá nos últimos dias antes de entrar em Eretz Israel, e lá a Torá diz que eles fizeram paradas Bamidbar, Baravá, Molsuf, e lá a Torá diz que cada desses paradas que Moshe menciona, na verdade, ele está lembrando uma história que aconteceu com o povo, e Moshe não queria envergonhar o povo, então estava escondendo as histórias atrás dos nomes dos lugares, das paradas. Entendendo esse conceito, a gente entende aqui uma mensagem muito profunda. Nossa vida também passa por paradas. Nossa vida, a gente vai e a gente para, a gente vai e a gente para. Nossa vida tem os momentos mais desejáveis, mais interessantes e os mais desafiadores, mas a tendência nossa como seres humanos é sempre achar o culpado. A primeira coisa que sobe em nossa cabeça, se pararam 40 vezes, então o culpado eram os espiões. Mas sabendo que tinha 20 paradas antes do pecado dos espiões, e entendendo que por trás de cada dessas paradas tem uma história, tem uma coisa que o povo deveria calcular, deveria lembrar, a gente entende que às vezes até a história que a gente vai atribuir a ela todos os nossos problemas na vida, na verdade, é um resultado de umas pequenas histórias que tiveram no nosso passado. Se não tivessem essas 20 historinhas antes, talvez o pecado dos espiões nunca ia acontecer e eles iam entrar no Eretz Israel depois de um ano só. Então, como podemos consertar isso?
No final do Parashat Masei, a Torá fala sobre as cidades de refúgio. Então, tinha 6 cidades de refúgio no lado da Jordânia, que fica ainda antes de Israel, e em Israel tinha mais 42 cidades de refúgio. Hoje em dia, nós não temos cidades de refúgio. Mas para onde podemos fugir para reeducação? O Rebbe Meapta costumava falar que nós temos um trecho que a gente recita, que lá a gente pode realmente passar a nossa reeducação. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tem 6 palavras. E o trecho que a gente fala depois, Ve'ahavta, até o Bisharecha, tem mais 42 palavras. Diz o Rebbe Meapta que o lugar para Yehudi passar essa reeducação pode fugir para essas 6 palavras. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que a pessoa, depois que ele fez um dos pecados mais graves que existe, que é matar outra pessoa, ele podia fugir para lá, e lá a pessoa passava uma reeducação para voltar para a sociedade. Porque, na verdade, o maior teste que temos em nossa vida é acreditar que tudo vem de Hashem. Quando a pessoa foge para a cidade de refúgio, acontece 2 coisas. Acontece que a família entende que Hashem, no final das coisas, que salvou essa pessoa, que deu para ele a cidade de refúgio. A família entende que, na verdade, a pessoa, o familiar deles, não morreu somente por causa dessa pessoa, mas a pessoa morreu porque assim que Hashem decretou, usando essa pessoa. Porque tinha que usar justamente essa pessoa é outra história. Mas essa pessoa morreu sem querer, usando essa pessoa que aconteceu o que aconteceu. E Hashem pegou essa pessoa, resgatou ele e colocou ele em cidade de refúgio. E agora, depois que usou ele, colocou ele para reeducação, reabilitação, numa cidade de refúgio. E depois, essa pessoa pode voltar para a sociedade protegido por Hashem. Então, os 2 lados da história, tanto a família, que entende que era Hashem, como a pessoa que aconteceu com ele, que ele matou outra pessoa sem querer, entende que quem salvou ele era Hashem. Os 2 aprendem que a vida é mais relacionada com Hashem. E assim, de repente, dá para os 2 se encontrarem depois e um não fazer nada com o outro. A pessoa que matou sem querer tem a vergonha que precisa porque ele foi usado, mas ele entende que ele estava usado por Hashem e Hashem no final que até salvou ele, e a família entendendo a mesma coisa, que não adianta agora se vingar nessa pessoa porque na verdade era a vontade de Hashem através dessa pessoa, mas os 2 aceitam o decreto de Hashem. A família aceitou e o assassino aceitou também o sofrimento que ele passou, entendendo que Hashem que colocou ele nessa situação, e Hashem que salvou ele, e Hashem que devolveu ele para a sociedade.
Nós, graças a Deus, não tem que chegar em um ponto tão grave, mas nossa reeducação é nessas palavras. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cada vez que a gente recita essas palavras, nós temos que lembrar que tudo vem de Hashem. Se alguém nos ofendeu, então tem Hashem na história. Temos que calcular, talvez isso que Hashem queria. Talvez ele estava usando aquela pessoa e é a conta dele de Hashem com essa pessoa porque ele usava essa pessoa. Mas tem Hashem na história. Talvez eu tenha que melhorar, mudar, talvez eu tenha que fazer alguma coisa, talvez eu tenha que aceitar que isso veio de Hashem. Talvez foi para o meu bem, talvez, mas eu tenho que aceitar que tem Hashem envolvido na história. E a outra pessoa também tem que lembrar de Hashem. Tem que lembrar que Hashem mandou não ofender a pessoa. Talvez ele vai lembrando de Hashem, ele vai pedir desculpas. Talvez lembrando de Hashem vai melhorar o caminho deles para depois. Temos que envolver Hashem mais em nossa vida. Quando a gente aprende a envolver Hashem em nossa vida, tanto antes como depois, entendendo que não adianta culpar pessoas para as viagens que a gente passa em nossa vida. Também é a vontade de Hashem. Assim, nós conseguimos viver mais tranquilo, mais feliz. E assim, envolvendo Hashem em nossa vida, nós vamos ganhar a brachá que Hashem dá. Aonde você vai me envolver, eu vou te dar brachá, fartura e todas as coisas boas. Shabbat Shalom.